Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos conversar hoje sobre um tema que eu particularmente amo, que é o empreendedorismo. Eu já quero adiantar para vocês, até antes mesmo de dizer o meu nome, de me apresentar e falar quem eu sou, que o farmacêutico ele ainda está muito verdinho nessa área do empreendedorismo, né? Então, eu amo quando eu posso ser um canal de informação para que mais pessoas conheçam como funciona essa área, né, possam se inspirar, possam usar a sua própria criatividade para desenvolver. Eu espero que o que eu vou falar aqui hoje com vocês possam utilizar realmente e que apareçam aí sim futuros empreendedores. Quero dizer para vocês, gente, também que por coincidência nesse período de gravar a palestra para vocês, né, eu tô me curando de coronavírus, tá tudo bem, tá? Mas como eu tive aquele cansaçozinho respiratório, acaba que às vezes quando eu falo muito eu fico um pouquinho cansada. Então, na vida real, eu sou uma pessoa bem elétrica, né? Mas hoje eu tô um pouco mais comedida para poder respeitar aqui a minha saúde, tá bem? E quero adiantar também que se ficar alguma dúvida depois, eu me coloco sempre à disposição para responder. Sou uma pessoa bem presente nas redes sociais e o que eu puder colaborar com quem estiver assistindo, quero que vocês contem comigo, tá bom? Então, gente, me apresentando inicialmente, né? Meu nome é Auriana Vasconcelos Bauman. Eu sou de Fortaleza, Ceará, mas atualmente eu moro no Distrito Federal. Eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Ceará. Sou química, formada pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho MBA em Gestão da Saúde, sou mestre e doutora em Farmacologia pela Federal do Ceará também. Sou pesquisadora na área de saúde, sou professora universitária. Hoje, gente, eu tenho uma paixão, né? Tanto pelos meus cursos livres, né, que são cursos que eu desenvolvo de acordo com necessidades que eu observo que existem, como as pós-graduações. Então, hoje eu dou aula em várias pós-graduações, tá? Com ênfase nos temas mais focados em farmacologia e cosmetologia. Nessa história dos cursos livres que eu falei para vocês que eu tenho também, eu coloquei ali o idealizadora do curso Pele e Cosméticos, o que você precisa saber, porque esse curso ele é a menina dos meus olhos, tá? Então ele é um curso assim que eu criei tanto para profissionais que trabalham com dermocosméticos, que são farmacêuticos, mas também de outras áreas, tá? Tenho alguns cursos de cosmetologia pelo Instituto de Cosmetologia. Atualmente eu curso MBA em Cosmetologia Clínica. Sou associada da AB Pharma e sou diretora sênior de uma empresa multinacional de cosméticos, em que nessa empresa eu presto consultoria na área de cosméticos e também eu treino equipes de vendas, tá? Então, é um pouco disso que eu faço hoje que eu quero trazer para vocês. Basicamente, eu vou dividir essa nossa conversa de hoje, né? Falando rapidamente sobre a nossa profissão. Depois eu vou focar um pouco na minha trajetória, porque eu sou uma pessoa, gente, que não fui criada para ser empreendedora. Eu sou uma pessoa que fui criada assim pura mesmo na vida acadêmica. Então, eu quero que essa história ela possa inspirar outras pessoas. Eu quero dar dicas para vocês dentro do segmento dessa história, tá? Vou colocar algumas dicas para quem quer empreender e trazer para vocês alguns exemplos de sucesso. A gente sabe, quando a gente fala assim de empreendedorismo, né, que existem grandes empresários no segmento farmacêutico. Os donos de farmácia, os donos de laboratórios, os donos de indústria. Mas quero dizer para vocês que hoje o meu foco é daquele que começa pequeno, é daquele que não sabe por onde começar, é daquele que tem ideias, mas não sabe como organizar, tá? Então, os grandes são excelentes empreendedores, mas como eu sei que a grande maioria de nós não foi preparada com isso, hoje eu quero falar naquele linguajar mesmo de alguém que começou pequeno, tá? Então, gente, eu peguei esses dados aqui. Esses dados eles não estão tão atualizados, eles têm uns 4 anos mais ou menos, certo? Mas são dados, olha, já deu cansaço, mas tá tudo bem, mas são dados do Conselho Federal de Farmácia. Então, se vocês observarem, aqui a gente tem divididos por regiões a variação do salário médio do farmacêutico. E eu quero que vocês observem, ó, Centro-Oeste 20, Norte 22, Nordeste 14, Sudoeste 13, Sul 12. Essa é a porcentagem dos farmacêuticos que têm um salário hoje acima de R$ 5.000. Quando eu trago para vocês o assunto de empreendedorismo, essa questão financeira, ela vai ser apenas um dos pontos. Hoje eu consegui enxergar assim, um mar de benefícios, inclusive o financeiro.
Mas o que eu quero colocar para vocês? Vocês estão vendo como a parcela de farmacêuticos que consegue, né, hoje ter um salário maior do que R$ 5.000 é pequena, se a gente for considerar o valor total? Não é? Esses que estão aí colocados, a grande maioria são profissionais concursados e aqui já entram também profissionais que são empresários, que têm pequenas empresas, que foram para o caminho do empreendedorismo. Então, gente, primeira coisa, não estou dizendo que para ganhar dinheiro como farmacêutico você tem que ser empreendedor, nem tem que ser concursado, embora sejam duas profissões maravilhosas que eu admiro bastante. Mas quero dizer para vocês que o empreendedorismo é uma coisa que está começando na nossa área farmacêutica. Existem N coisas que a gente pode fazer e é um mercado que está muito cru, está muito aberto. Então vocês podem observar que as primeiras pessoas que estão se aventurando nele, se elas seguem um caminho realmente assim saudável de uma gestão de qualidade, a gente consegue sim ter resultado. Então, todas as nossas áreas de atuação são lindas, mas uma primeira coisa que eu quero colocar para vocês hoje, que tal a gente começar também a pensar em experimentar os caminhos que não são aqueles mais óbvios, não é? Eu amo ser farmacêutica em todas as esferas, gente. Eu já tive a experiência no hospital, já tive a experiência no laboratório de análises, na indústria, né? Na faculdade eu tentei passar por todas as áreas, na hospitalar. Mas que tal a gente experimentar, pegar tudo aquilo que a gente aplica, tudo aquilo que a gente tem de bagagem, todas as áreas que a gente tem de atuação, e a gente começar a pensar no que a gente pode fazer de diferente com isso? O que a gente pode contribuir de extra para a população, de serviços que ainda não existam, né, de coisas que ainda são carentes, que possam trazer um retorno para a gente, tanto do ponto de vista profissional, de a gente se sentir realizado, mas que por consequência também a gente possa ter um ganho financeiro ainda maior, né? E aí, desse gancho aí, eu puxo para vocês a minha história, certo? Minha história, ela teve caminhos bem não óbvios, gente, porque se eu tivesse ido pelos caminhos que eu tinha traçado, hoje eu não estava trabalhando onde eu estou hoje, certo? Vamos lá, para contar para vocês essa história. Então, assim, gente, eu sou filha de professora, né? Meu irmão é professor, eu tenho tias professoras, e na minha casa sempre eu convivi num ambiente muito acadêmico, que eu gosto demais, né? Então, minha mãe sempre dizia: minha filha, é tão importante você se formar, você procurar uma pós-graduação, para que você possa se capacitar mais, né? E aí, assim, antes da formatura, eu era aquela aluna que gostava bastante de química. A gente pensa que a química da faculdade vai ser igual a do colégio, né? Quando a gente chega lá, a gente vê que é um mar de coisas. E eu me interessava bastante por essa área de cosméticos, mas a priori eu me imaginava lá, de repente, na pesquisa e desenvolvimento, na manipulação, coisas desse tipo, certo? Então, por isso, eu decidi que faria química e farmácia. Eu fiz vestibulares em períodos diferentes. Antigamente a gente tinha essa possibilidade. E aí, graças a Deus, consegui concluir as duas, né? Não foi fácil, tá? A gente precisa também estar realmente disposto, estar determinado, né? Porque eu sou uma pessoa que considero também outras coisas da nossa vida muito importantes, né? Então, nessa época eu namorava, inclusive eu casei, gente. Meu esposo, ele fez farmácia comigo na faculdade, pra vocês terem uma ideia, certo? E aí, gente, o primeiro mercado que absorve o farmacêutico é a farmácia comercial. O que eu tinha na cabeça? Eu vou estudar para a prova de mestrado, de pós-graduação, vou seguir esse caminho para que eu possa lá no futuro prestar um concurso para professora universitária, né? E aí, nesse período aí, eu tô na farmácia Extra Farma, que era uma farmácia comercial em Fortaleza, ainda, né? Muito boa, por sinal. E eu vinha nesse período estudando bastante, até que enfim eu passei na prova, entrei no mestrado e tal. Quando a gente já está no mercado, que a gente vai voltar, gente, a estudar, que a gente vai dar aquele passo para trás pensando em dar um salto na frente, é muito difícil. Porque você já está acostumada com aquela certa independência que você tem, né? E de repente você volta a se tornar uma pessoa dependente. E o tipo de pesquisa que eu trabalhava lá no meu mestrado era pesquisa com animais, com camundongos. Então, é uma pesquisa que demanda muito tempo, é uma pesquisa que para você ter vínculos empregatícios intensos, realmente você talvez tire um pouco da qualidade do que você faz, né? Eu não tinha experiência nessa área de pesquisa quando eu entrei lá no mestrado em farmacologia. E aí, gente, foi quando uma grande amiga minha, que era química, estava empreendendo no setor de cosméticos.
Ela trabalhava com uma marca de cosméticos específica e ela trabalhava prestando uma consultoria. E, gente, eu quero adiantar para vocês que esse trabalho, ele não é um trabalho que demandaria uma pessoa ser química, farmacêutica ou da área da saúde para fazer. Mas é um trabalho que está totalmente conectado com a gente. Na verdade, a gente nem para pensar. Na época eu nem pensava nisso. Mas, primeiramente, eu dei não, que eu dizia, não, mulher, eu nunca trabalhei com esse negócio de vendas, eu não tenho muito jeito para isso. E ela dizia que a gente podia crescer na empresa, treinar equipes de vendas, né, e tudo. E eu dizia que não era para mim, que eu queria seguir carreira acadêmica e tchau. Mas, como eu vi essa minha amiga crescer, depois eu fiquei prestando atenção e acabei procurando ela e dando um sim para essa oportunidade. Então, eu comecei a me capacitar bastante nesse segmento. E aí, um segundo ponto que eu quero dizer para vocês, gente: tudo o que a gente vai fazer necessita de capacitação. Se você quer, sei lá, produzir, vai fazer brownie para vender, a gente precisa estudar para preparar o melhor brownie. E aí, se eu tinha decidido que eu ia trabalhar com consultoria em cosméticos, eu precisaria me preparar para ser a melhor consultora em cosméticos. Então, eu agarrava todas as oportunidades que tinha de aprender. Isso, gente, eu sempre fui assim, né? Lá dentro do mestrado também, tinha uns congressos, eu sempre levava trabalhos e tudo, certo? E aí, gente, aqui eu coloquei o meu durante. Comecei nessa empresa, assim, como eu disse pra vocês, muito verdinha, não sabia o que estava fazendo, pensava nela como um meio. Nessa foto que tá aqui no canto direito, que tá todo mundo de jaleco, era o meu grupo de pesquisa do mestrado. Trabalhei muito, gente, de domingo a domingo, pra vocês terem ideia, porque eu trabalho com animais, ele demanda esse tipo de tempo. Eu trabalhava com tratamentos crônicos, então eram tratamentos que demoravam cerca de 2 meses, sem interrupção, tinha que ir todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importava, certo? E aí, em paralelo, né, lá na outra foto, na outra ponta ali, na cadeirinha laranja, ali sou eu indo na casa de uma cliente prestar um serviço de consultoria para ela. E eu falei para vocês, né, que não necessariamente eu precisaria ser farmacêutica, mas, gente, eu comecei a entrar na imersão do estudo dos cosméticos. E aquele prazer pelo qual eu tinha entrado na faculdade lá atrás, ele veio aflorar em mim. Então, busquei cursos na área, busquei me capacitar ainda mais e fui levando o meu trabalho de consultoria em paralelo com a minha área acadêmica. Quando foi mais na frente, gente, eu comecei a dar aula em faculdades, né? Quero dizer para vocês que lá atrás, gente, eu já me sujeitei a trabalhar em algumas faculdades para ganhar uma hora-aula muito baixa. Uma hora-aula, inclusive, que eu sei que era mais baixa do que aquilo que a minha aula de cosméticos ou de farmácia merece. Mas lembra que eu falei para vocês de dar o passinho para trás para dar o salto para frente? Então, ali o que eu queria primeiramente? Que as pessoas soubessem que existia ali a Auriana, a professora Auriana. Que as pessoas vissem que eu ia fazer um trabalho diferenciado. Porque até dentro da sala de aula, gente, eu nunca gostei de ser aquela professora que chega, fica passando slide. Inclusive, eu tava doida que essa aula fosse ao vivo, porque eu gosto muito de interação. Eu não tenho costume de gravar assim ainda, mas esse ano eu tive que me adequar bastante a essa nova metodologia, né? E aí, gente, nas aulas eu sempre buscava coisas diferentes para fazer com os alunos, atividades que eles aprendessem, que não fosse aquela coisa chata, sabe? Sempre tive um bom relacionamento com os meus alunos, estava lá nas placas de homenagem de formatura, a gente tem um amor muito grande pelos meus alunos. E em paralelo, nessa outra empresa, eu fui crescendo, até que eu me tornei, eu cresci para um cargo em que eu liderava outras pessoas que estavam fazendo aquilo que eu fazia, aí eu comecei a ministrar treinamentos. Mas você vai dizer assim, tá, Auriane, cadê o segmento farmacêutico? E aí que tá, gente. Até hoje, muitas outras pessoas dessa empresa me buscam, porque quando a gente vai dar um treinamento de produto, vocês acham qual é a credibilidade que a gente passa? Então todo mundo diz assim, todo mundo quando vai me apresentar, gente, essa daqui é a nossa diretora, que é também farmacêutica, ela vai dar uma aula sobre produtos para vocês. Então comecei a estudar, né, conseguia passar bem essas propriedades para a equipe de vendas. E por conta disso, gente, a minha equipe de vendas ela começou a crescer bastante. Inclusive, hoje, a gente está no ranking top 10 da área nacional da empresa que eu trabalho, né? E isso veio porque eu tentei fazer com que elas pudessem ter o máximo de conhecimento. Então, o que a gente fez aqui? Aliou o trabalho de consultoria ao trabalho de docência, certo? Em paralelo a isso, algo que foi acontecendo, deixa eu ver aqui uma coisa, pronto. Algo que foi acontecendo foi que
as faculdades começaram a me ver ministrando esses treinamentos, né? E aí começaram a me chamar para entrar mais na área de cosmetologia. Por quê? Como meu mestrado e doutorado era em farmaco, então a priori todo canto que eu ia dar aula era mais o segmento de farmaco. Mas aí todo mundo começou a dizer, olha, ela tá bombando em cosméticos, olha, ela treina e tudo. E aí, gente, as pessoas começaram a criar esse olhar no mundo dos cosméticos para mim. Eu comecei a me mostrar também à medida que eu usava as redes sociais. E começou a ter essa coisa de pessoas começaram a me convidar, Auriana, quanto é para você dar uma palestra sobre vendas de cosméticos tarará, tarará, lá na minha instituição? Auriana, daria para a gente fechar um curso para ir sobre isso, isso? Os cursos de pós-graduação na área de estética. Auriana, você quer pegar a disciplina de cosmetologia? Então foi algo, gente, que começou a acontecer de forma muito natural. Lá atrás, para começar a dar aula nas faculdades, eu realmente ia atrás, batia na porta e tudo. Mas é tão legal quando a gente coloca assim, o máximo da gente no que a gente faz. Gente, mesmo que naquele momento a gente não seja remunerado compatível com o que a gente faz, com o que a gente acha que deveria ser. Mas a gente coloca toda essa nossa energia para dar a nossa melhor aula, para dar o nosso melhor, para colocar assim, todo o nosso conhecimento, para criar um relacionamento bom com os alunos, né? Que a gente começa a ter esse retorno, entendem? Então, naturalmente, gente, eu comecei a ser procurada pelas instituições. E isso para mim era um motivo assim, de grande reconhecimento. Eu via, poxa, naqueles locais que eu sonhava e um dia eu ia até eles e agora eles estão vindo até mim. Então, o que eu quero falar para vocês com isso também? Que a gente, às vezes, mesmo que você não esteja trabalhando onde você quer, você escolheu estar trabalhando lá. Então, a gente tem que dar o nosso melhor aonde a gente estiver, porque com certeza, gente, o reconhecimento vem. Aqui na poltrona laranja, eu tenho os momentos preparando para a minha consultoria. Aqui nessa foto do meio, ministrando treinamentos para as equipes de vendas. Aqui a minha turma de pesquisa, lá embaixo pesquisa também. Eu coloquei um ônibus ali para vocês estão vendo? Porque, gente, hoje em dia, quando as pessoas às vezes me encontram, assim, me veem, né? Tem uma tendência a achar que aquela Auriana ela já estava pronta. Aí diz assim que acha às vezes o máximo, queria trabalhar com isso, mas não sabe. Tipo assim, eu escuto muito isso aqui. Mulher, mas eu não sei ser assim como tu. Mulher, mas eu não tenho carro para me deslocar. Mulher, mas eu não tenho as melhores condições. Eu quero dizer para vocês, gente, que quando eu iniciei todo esse trabalho, eu estou resumindo aqui uma história para vocês, eu não tinha um carro para me locomover, eu ia de ônibus, trabalhava muitas horas por dia, passava muito tempo dentro de um ônibus. Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, era necessário um pequeno investimento. Para fazer esse investimento, gente, eu comecei com cartão de crédito emprestado. Então, nem sempre, o que é uma coisa que eu quero falar, assim, que é muito certa, nem sempre o melhor caminho é começar grande. Às vezes tu tem uma mega ideia que tu vai pegar, vai gastar todo o dinheiro que você tem, às vezes o que você não tem, para começar uma empresa que você ainda não sabe se é o que vai, assim, apetecer o teu público. Né? Então, quando eu comecei lá atrás, vocês acham que eu não enfrentei um preconceitozinho? A Auriana, turma farmacêutica, formada, como é que se diz? Já está dando aula, é professora universitária, vai trabalhar com vendas. Gente, muito preconceito. E se eu tivesse escutado a grande maioria das pessoas que falou comigo lá atrás, talvez eu não tivesse continuado e eu não estaria onde eu estou hoje. Sabe? Eu tenho muitos colegas, gente, que me criticaram muito lá atrás, que hoje estão exatamente no mesmo lugar que estavam há 8 anos quando eu iniciei no mundo do empreendedorismo. E isso eu falo não é com tom de vaidade, não é com tom de soberbo ou algo do tipo, mas é dizer que às vezes a gente, sei lá, se preocupa tanto, né, com o que os outros dizem, quer tanto seguir aqueles caminhos que acaba deixando de desenvolver potenciais que a gente tem escondidos, assim, que são primordiais, sabe, que podem transformar, que podem trazer soluções, assim, para toda uma população, tá bom? E fazendo esse trabalho, a gente acompanhando, eu me tornei diretora dessa empresa, né? Por essa empresa, eu até coloquei algumas fotos aqui de viagens, foram premiações que eu conquistei. Tentei ao máximo não colocar fotos assim, com o nome da empresa, porque meu objetivo aqui não é fazer propaganda da empresa que eu trabalho, e sim que a minha história para vocês seja um exemplo, seja uma inspiração. E aqui vocês estão me vendo aqui a minha defesa de mestrado, mas eu dei essa continuidade na docência. Só que quando eu cheguei nesse momento, a gente já estava tão completamente apaixonada pela flexibilidade de horário, por ser a minha própria chefe, por poder colocar metas para que eu pudesse ganhar mais, para que eu pudesse
como é que eu posso dizer a vocês? Sabe aquela coisa, esse mês eu quero bater uma meta de tanto, e você poder fazer o seu salário, você construir, você não ter chefe, você escrever a sua própria história. Sabe, eu já estava tão apaixonada, gente, que eu já estava pensando, meu Deus, veio até aquele conflito na minha cabeça, né, sobre docência versus o meu trabalho lá na empresa de cosméticos, né, e eu fiquei naquele, e foi quando me veio o estalo, né, cada vez mais eu estava recebendo esses convites e tudo, e aí me veio o estalo de desenvolver os meus próprios cursos, porque até esse momento eu tinha que me adequar às vezes às emendas que aqueles locais pediam, mas às vezes não era o formato que eu queria colocar os meus alunos, eu tinha as ideias de como eu queria fazer os meus cursos. E eu decidi começar a fazer isso de forma independente. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Não foi uma coisa aleatória que eu disse, vou lançar um curso disso. Não. Né? Primeiro, eu trabalhei bastante, eu fiz com que as pessoas vissem o meu trabalho, né? Eu dei muitas aulas. Ai, gente, nem sei, né? Eu trabalhei muito na outra empresa. Então, para que esses meus cursos eles tivessem uma movimentação de serem vendidos rápidos, vamos dizer assim, primeiro eu precisava que o meu público entendesse quem eu era, entende? Então a gente precisa entrar bastante naquele segmento, não ter medo de ser específico, de falar muito sobre aquilo, para que a gente possa criar essa autoridade no assunto. Não é fazer, eu tenho um doutorado, tarará, não. Não, eu tenho imersão naquele assunto que eu estou falando. Eu tenho vivência prática. Eu fiz aquilo que eu estou ensinando. Entende? E é dessa forma que as pessoas vão buscar. E é tão legal, gente, essa coisa do reconhecimento que eu falo para vocês, que hoje, quando a gente lança um curso como esses, né, os meus cursos eu nunca gosto que eles sejam turmas muito numerosas. Eu prefiro trabalhar com qualidade, turmas menores, pelo menos na conformação atual, né, que tinha, principalmente antes de começar a pandemia. Depois da pandemia a gente está usando mais os meios online, mas que lançava o curso, pam, rapidinho as vagas já estavam preenchidas. Então não é uma mágica, não é algo que dá certo para alguém, ela lança e as pessoas vão. É algo que foi muito plantado para chegar onde eu estou agora, tá? E aí aqui, gente, colocar do lado esquerdo para vocês, coloquei umas imagens para ilustrar, que sou eu dando aula, né, de faculdade, tudo. Nesse dia a gente estava desse lado de cá, né, a gente estava falando sobre cosméticos aqui, era uma aula de cosmetologia. Aqui, gente, é o meu curso Pele e Cosméticos, o que você precisa saber, em parceria com uma grande amiga minha também farmacêutica. Um outro curso que esse ano foi lançado, também foi muito sucesso, mas esse ano eu decidi trabalhar esse curso mais com um intuito mais social do que propriamente monetário, né, que era um curso que foi criado para... A renda desse curso ela foi revertida para auxiliar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade pelo coronavírus, mas é o curso Cosmetologia Incrivelmente Fácil, que você precisa saber. E esse Cosmetologia Incrivelmente Fácil eu fiz com uma outra amiga, né, que ele está em processo agora de reformulação, para que ele possa ser lançado como um curso fixo aí também, tá? E aí, gente, hoje, basicamente, o que é que a Auriana faz hoje? Como é a rotina da Auriana hoje, né? Eu continuo prestando a consultoria em cosméticos, eu lidero e treino as equipes de vendas, então hoje em dia, gente, eu sou líder de mais de 300 consultoras em cosméticos. E treino essas meninas para que elas possam desenvolver ao máximo, para que elas tenham resultados de vendas e as clientes delas tenham as soluções que elas precisam. Treino equipes de vendas de outras diretoras, que pelo fato de ser farmacêutica, né, sempre me convidam também. E tem um outro lado, que são os meus cursos, né, dentro dessa área. Então eu monto a minha agenda em cima dos cursos livres que eu lanço e em cima de datas em cursos de pós-graduação. Eu trabalho basicamente com a pós-graduação. Então eu vou montando a minha agenda de aulas, né? E aí assim, eu administro essa agenda, eu monto essa agenda. Eu não, na verdade, hoje eu tenho uma pessoa que me assessora, já, né, que é a Letícia, e assim eu vou conciliando as duas atividades. Então eu sou farmacêutica assim, bem da docência mesmo, certo? E aí, gente, quando você vai pensar como farmacêutico empreendedor, agora que vão vir as dicas, ainda aplicadas à minha história, mas agora eu vou trazer dicas mais gerais. Um farmacêutico que quer empreender, gente, ele precisa ter características específicas. Uma notícia boa que eu quero dar para vocês é que se você não tem algumas dessas características, você pode adquirir estudando. A primeira, gente, é essa de lidar com mudanças repentinas. Tem muitas áreas de atuação do farmacêutico que são áreas rotineiras, né?
Que você todos os dias vai fazer aquela leitura de lâmina, vai fazer aqueles exames laboratoriais e tal. No meio do empreendedorismo não é assim, gente. O empreendedorismo, ele é bem oscilatório. Acontece, a gente está em alta, depois está em baixa, acontece isso, acontece aquilo outro. Então, ele tem que ter facilidade de lidar com essas modificações, tá? Aí o pessoal vai dizer assim, Auriana, então não é instável esse meio? Vou dizer para vocês, gente, em alguns segmentos já escutei falar de estabilidade. Em todo esse tempo que eu estou, nunca aconteceu de não dar certo para mim. Mas, duas coisas são primordiais. A primeira é que sempre que a gente está passando por um momento que não está tão fácil, a gente precisa ter sacadas de ideias rápidas, buscar soluções. Né? Muitas vezes o que acontece? Tem muita gente lá que está chorando, já pensando não vai dar certo e tudo. E, em paralelo a isso, tem gente que já está produzindo as máscaras, produzindo as soluções, produzindo lenço para quem está chorando, entendeu? Então a gente tem que ter essa capacidade, essa habilidade de ser aberto às mudanças de forma rápida. Um segundo ponto, abertura para estudar gestão. Gente, não adianta você ser um excelente... Ai, Auriana, eu faço, sei lá, sabonetes artesanais. Eu sei fazer aqueles sabonetes lindos. Sabe fazer, mas precisa estudar gestão. Todo mundo que empreende, todo mundo que tem um negócio, tem que entender que o seu negócio é gestão. Então é preciso que você delegue tarefas. Tem um momento que você não consegue dar continuidade sozinho. Né? Muitas pessoas têm medo de investir nessa coisa de delegar, né, as funções, mas se você não delega as tarefas, você não dá conta. Então vale às vezes muito a pena você ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar a expandir o teu negócio, tá? A gente precisa ser sempre uma máquina de ideias, né, como eu falei para vocês, entender que nesse caso não haverá rotina e sempre pensar fora da caixa. Nesse ano de pandemia, gente, foi um ano que quando começou, vou dizer para vocês, eu tive muito medo. Primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu Deus, ninguém vai consumir um curso esse ano. Ninguém vai consumir cosmético esse ano. Se ninguém vai consumir cosmético, como é que eu vou treinar equipes de venda se elas não vão vender nada? Então eu trago outra coisa para vocês, olha o medo. Uma pessoa que é empreendedora, ela não tem ausência de medo. Ela faz apesar do medo. Então, sabe aquela coisa que a gente viveu? Eu, pelo menos, vivi aquele momento inicial, assim, de muita preocupação, de como seria. Né? E aí depois, né, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer a minha parte para colaborar com o que está acontecendo no mundo agora, mas ao mesmo tempo eu não deixar de fazer o meu trabalho? Né? Então comecei a organizar, gente, vários eventos online para que as clientes pudessem estar mais próximas, né? A gente trabalhou muito a questão do autocuidado, teve essa questão do curso, né? Que ele teve uma ideia muito mais de doação do que propriamente de lucratividade em paralelo. Então a gente precisa servir e ao mesmo tempo pensar em como é que eu posso dizer, fazer o nosso negócio se desenvolver mesmo em tempos de crise, tá? Ai, só dá uma respirada, gente. Ainda bem que já tá bem melhor agora. Eu tô fazendo fisioterapia respiratória. Essa aula aqui tá sendo um teste muito positivo pra mim. Então vamos lá, gente, para algumas dicas. A primeira, gente, tenha um propósito. Na verdade, eu já falei sobre isso hoje no decorrer dessa aula, né? Mas a gente escuta muitos empreendedores falando de propósito. E fica esse propósito, né? Propósito, gente, é o motivo de o teu negócio existir. Quando hoje eu vendo um cosmético, tem muita gente que pensa que eu estou entregando um sabonete anti-idade para uma pessoa. Não. Eu estou entregando, gente, uma sensação de autoestima. Eu estou melhorando o emocional daquela pessoa. Eu estou cuidando daquela pessoa. Aquela pessoa se sente transformada por aquilo que eu faço. Quando eu estou dando aula, gente, eu estou capacitando aquele profissional. Como eu disse para vocês, eu via que tinha muitos cursos nessa área de cosméticos que iam lá para manipulação e tudo, mas na faculdade a gente não estuda nem o básico direito, minha gente. Então eu tive a ideia, eu não vou criar um curso que aquela pessoa que nunca estudou cosméticos, ela vai entender o que eu estou falando. Entendem? Então não é só lançar um curso e vender de qualquer jeito, é um curso que realmente transforma o resultado daquele profissional. Que eu possa dizer assim, meu Deus, eu consegui colaborar para a vida profissional daquela pessoa. Então, se tu tem uma arte para fazer alguma coisa diferente, se tu consegue pensar em ideias diferentes para o teu negócio, dentro do segmento farmacêutico, até de repente fora dele, a primeira coisa é pensar como é que eu vou servir a sociedade com isso, como é que eu vou servir pessoas com isso, como eu vou ajudar as pessoas com isso, tá?
Segundo, gente, busque imersão no seu ofício. Tem tantas pessoas que já vieram trabalhar comigo, mas simplesmente não queriam estudar. Não rola. Gente, qualquer área de atuação, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ser a pessoa que mais domina aquele assunto. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quanto mais eu estudo cosméticos, mais eu descubro que eu ainda sei muito pouco. Mais eu digo assim, meu Deus, eu preciso estudar mais eu tenho sede de aprender. Né? Porque quanto mais você sabe, mais segurança você vai passar no que você vai fazer. E mesmo naquele momento que você delega tarefas, eu tenho pessoas hoje que trabalham comigo, ok? Mas se uma delas não tiver, eu tenho total capacidade de assumir o que aquela pessoa faz. Entendem? Então, é importante delegar porque eu sei que eu não dou conta de tudo sozinho. O meu negócio é gestão, lembra? Mas aquela pessoa ali, ela não vai fazer o meu negócio parar, entendeu? Então, a gente precisa estar sempre alimentando aqui, né? Para que a gente possa continuar crescendo. Até porque, gente, principalmente no ramo de cosméticos, as coisas mudam muito. Então, se eu der uma aula que eu dou hoje, no próximo ano ela já vai estar velha, ela não vai mais estar valendo. Então, o que vai acontecer? Minha aula vai ficar obsoleta. Então, eu não posso, eu preciso sempre trazer alguma novidade, né? Buscar imersão em gestão. Deixa eu dar um exemplo para vocês, gente. Eu conheço uma história de um fisioterapeuta, que ele era fisioterapeuta neonatal, certo? E aí ele teve uma ideia de abrir uma clínica em fisioterapia. E sabe o que ele fez? Ele se matriculou em 2 cursos de especialização em fisioterapia, um respiratória e o outro não lembro nem qual era o segmento. Gente, ele sabe muito de fisioterapia, mas ele não sabe gerir um negócio. A gente aprendeu na faculdade a gerir um negócio? A gente não aprendeu, não. Então, no momento que eu decidi trabalhar com isso, eu passei a intensificar minhas leituras, meu estudo, o que é que eu posso fazer de curso, o que é que eu posso ler de livros dentro dessa área de gestão. Porque não basta, sabe, já conhecem aquele que era o excelente funcionário, quando ele virou gerente ele não conseguiu ser? Por quê? Ele era bom naquele ofício, mas ele não era ainda treinado para a gestão. Estão entendendo? Então, o que aconteceu com esse fisioterapeuta, gente? Ele não conseguiu sustentar a clínica porque ele não sabia gerir a clínica. E ele precisou voltar para o mercado tradicional e continua como um excelente fisioterapeuta. Então, gente, se você vai ser dono de um negócio, você precisa entender alguma coisa de gestão. Eu fiz uma pós-graduação em gestão da saúde que eu não considero que aprendi tanto nela, mas em alguns cursos livres que eu fiz e com muita leitura e com a prática aprendi muita coisa, gente. Então, até em livros, na própria internet, a gente tem muito material disponibilizado de forma gratuita, a gente consegue encontrar conhecimento nessa área, tá? Esteja nas redes sociais. Eu coloquei aqui, inclusive, no Instagram para vocês, Auriana Vasconcelos. Hoje o Instagram ele está mais focado na empresa do que nos cursos, porque os cursos eles estão sendo vendidos de um outro formato, mas eu vou ver ainda o que é que eu faço. Já pensei em separar os Instagrams, juntar, sabe? Já pensei assim em várias coisas, mas acaba que como tudo é no segmento de cosméticos, né? O meu público dos cursos às vezes é o mesmo também da consultoria, então acaba que está se confundindo um pouco no momento. Então, o que é isso daqui, gente? Hoje em dia existem excelentes profissionais, mas que ninguém conhece. Eu, Auriana, não sou um profissional tão conhecido assim. Talvez ali dentro do meu nicho, dentro das pessoas que me acompanham, né? Mas muito do que me fez de ter alcance, inclusive essa palestra que estamos aqui hoje, né, veio das redes sociais. Né? Então eu comecei a alimentar. O que é que eu faço? Eu não dou aula de cosméticos, eu não vendo cosméticos, eu não treino equipes de vendas de cosméticos. Então o meu Instagram ele vai trazer o quê? Informações sobre cosméticos. Então é um local onde a pessoa, se ela acessar, ela já vai conseguir ter acesso a postagens dentro da área de cosmetologia. Estava abrindo aqui minha página para mostrar para vocês, tá? Então, comecei a gravar vídeos, fazer postagens e até colocar aqui, ó, mas depois vocês podem dar uma olhada. Fazer postagens dentro dessa área e tudo. Isso vai fazendo com que outras pessoas que ainda não te conhecem comecem a ver, olha, o conteúdo dela é interessante, vamos acompanhar, vamos ver alguma coisa. Então, o teu negócio, gente, ele tem que estar nas redes sociais. Tá? Tem que ter uma conta de Instagram. Pensa hoje quando vocês vão comprar algum profissional. Ah, não, vou para uma consulta médica. Vocês não procuram o Instagram não do profissional? Eu procuro. Eu já vou logo olhar. Deixa eu ver aqui essa médica aqui, se ela tem Instagram, o que é que ela coloca, em que é que ela é especialista, o que é que ela faz, né? Então, se as pessoas fazem isso com a gente também vai passar a mesma imagem.
Não tenha medo de começar pequeno. Gente, eu comecei levando os produtos na minha bolsa para onde eu ia, de ônibus, com pouca coisa, porque eu não tinha muito investimento na época. E aí tem muita gente que tem vergonha, mas de fazer coisa errada às vezes não tem. Então, essa coisa que começa pequeno te faz crescer com solidez. Não sei se vocês já viram N histórias de pessoas que às vezes herdam a empresa do pai e botam tudo a perder. Por quê? Ele não construiu aquilo, ele não entende como funcionam os processos. Né? Hoje, quando eu treino uma equipe de vendas, elas dizem que eu estou falando o que acontece com elas. Por quê? Porque aconteceu comigo. Eu já passei por aquele passo a passo. Eu já sei o que elas vão ouvir, eu já sei quais são as queixas principais de pele das clientes, eu já sei o que é que os alunos têm de carência na faculdade quando vão procurar um curso, porque eu já fui aluna também. Entenderam? Então, não tenha medo de começar pequeno. Número 6. Nunca nade nos louros do sucesso. Gente, o que é isso daqui? Tem muitas pessoas que quando chegam num determinado ponto, não, já estou vendendo muito, não, meus alunos vão comprar o meu curso sem eu precisar fazer muito esforço, é só lançar que está lá. E aí o que acontece? Fica lá nadando nos louros do sucesso, esquece de continuar plantando, porque foi aquela plantação que te fez chegar lá, e aí quando vê, de repente perdeu o público, perdeu o cliente, perdeu a equipe. Por quê? Porque achava que não precisava mais trabalhar. Gente, aquilo que te fez crescer é o que vai te fazer continuar. Então agora é que eu preciso buscar mais, eu preciso continuar. Né? Então a gente precisa ter um trabalho sempre constante. Claro que quando chega num determinado patamar, a gente se dá o direito maior, né, de às vezes fazer determinadas coisas ou não. Né? Dizer assim, não, para isso daqui eu não vou. Sabe? Mas se você para tudo e fica lá só achando que tá tudo lindo, a tendência é que depois a coisa comece a se perder, tá bom? Ai, respirar. Seja grato. Eu sei que isso aqui também parece ser muito clichê, mas tem várias pesquisas, gente. Eu não lembro agora como é o nome da pesquisa específica que eu vou passar para vocês agora, que pegou várias pessoas que eram empreendedoras de muito sucesso, que ganhavam bastante dinheiro e tudo, e foram buscar o que é que tinha em comum entre aqueles profissionais. O que é que tem no fulano A, no fulano B, no fulano C, que os três ganham muito dinheiro, os três têm sucesso em outras áreas da vida também. E o que encontraram em comum foi a gratidão. Sabe por que a gratidão muda tudo? Porque tem muitas pessoas esperando as coisas darem certo para serem gratas. Não, quando eu me formar, meu Deus, eu vou ser tão feliz, tão feliz. E aí quando se formar, a felicidade não chega. Não, meu Deus, quando eu terminar minha pós-graduação, aí sim eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Não, quando eu chegar nisso, eu vou ser feliz. Tá errado, gente. É o contrário. As pessoas mais prósperas, elas já tinham um sentimento de gratidão e felicidade antes de conquistarem tudo aquilo que têm hoje. Eram pessoas que já eram felizes e aproveitaram cada passo da caminhada. Então, Auriana, tu é feliz hoje, que tu é diretora, que tu dá os cursos e tal, não sei o quê? Não, gente, eu já era feliz quando eu dava aula por uma hora aula absurda. Eu já era feliz quando eu estava começando e eu não sabia nem como é que abordava um cliente. E a gente não precisa estar extremamente pronto para começar alguma coisa. A gente precisa começar e aprender na caminhada. Aprender na caminhada. Eu sei fazer sabonetes artesanais básicos. Começa com o que tu sabe e se aperfeiçoa para aprender sabonetes de todas as tecnologias na caminhada, tá? Tenha um mentor. Gente, quando você começa a empreender em um negócio, só o que vai ter são pessoas para te dizer que não vai dar certo. Que tu tá louco, que tu tá inventando, que era melhor tu ficar numa coisa fixa, que tu já tava no teu caminho lá e tananã. Então, o que a gente tem que aprender? A escutar as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? São as pessoas que já percorreram o caminho que a gente quer percorrer. Então, a gente nunca precisa imitar alguém, mas a gente pode modelar, sabe? Então, eu peguei aquela profissional que era um sucesso naquilo que eu fazia e eu comecei a olhar para ela, a escutar o que ela tinha a ensinar. Pior coisa que tem é a gente ouvir conselhos de quem nunca construiu o que a gente quer construir. Entendeu? Então, quem era a pessoa que eu escutava? Era a minha mentora, era a pessoa que seguiu o caminho que eu estava seguindo.
tá? E aí, em todos os segmentos existem mentores. Pensa agora, se tu quiser pensar assim em alguém, pensa agora em um mentor. Quem é que seria o teu mentor dentro da tua área? Pensa nessa pessoa e escuta essa pessoa e apaga toda coisa negativa de gente que não deu certo. Só o que vai ter, gente, vai ter muito mais gente que não deu certo ou que, pelo fato de não seguir o mesmo caminho, vai, ó, do que gente pra te puxar pra cima, tá bom? Por isso que é importante fazer essa filtragem. Lembre-se que é o seu negócio. Sabe o que acontece muitas vezes, gente? As pessoas, quando vão trabalhar para alguém, colocam tudo de si. São pessoas extremamente competentes. Chegam mais cedo, trabalham até tarde, trazem ideias, solucionam problemas na empresa. E quando começam a empreender, não colocam energia naquilo que estão fazendo. Quer dizer, coloca tudo de si para trabalhar para outra pessoa e quando é o seu negócio, deixa ele acontecer de qualquer jeito. Todo negócio, ele vai ser para você a importância que você der para ele. Se tu tratar ele como um bico, tu vai ter nele resultado de bico. Se tu visualizar ele como uma empresa, tu vai ter resultado de empresa. Se tu visualizar ele como teu estilo de vida, como a tua, sabe assim, gente, eu respiro isso daqui, eu amo isso daqui é é a minha rotina, tu vai também. E é tão mágico que às vezes a gente está trabalhando no domingo, mas não tem problema, porque a gente pode folgar na quarta, porque a gente não tem chefe, sabe? É muito interessante isso, gente. E a gente não se cansa porque trabalhou domingo, porque aquele ali é um propósito pra gente, voltar lá pro tópico 1. Entende? Ai, Aurena, é só mar de rosas? Não, gente, tem muito desafio. É porque eu amo tanto o que eu faço. Eu amo tanto o que eu faço que todo mundo diz que meus olhos brilham quando eu tô falando, mas é uma grande verdade, tá? Número 10, nunca, absolutamente nunca comprometa os seus princípios. Nunca deixe que os seus princípios sejam negociáveis. Gente, quando você está no mundo, você vai para o mundo assim afora, você vai encontrar pessoas atuando das mais diversas formas. Inclusive no meu segmento já vi várias coisas que vão de encontro à filosofia do que a empresa ensina, vão de encontro ao que eu acredito que seja certo. E várias meninas que às vezes eu treino, né, dizem assim, ah, mas fulana fez isso. Ah, mas cicrana também fez, então pode? Essas pessoas, elas não vão desenvolver a longo prazo. Coisa não funciona, entendeu? Outra coisa, quando o teu trabalho ele não está alinhado com os teus valores, ele começa a não te fazer feliz. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na farmácia comercial, eu amava atender os pacientes, gente. Gosto muito de farmácia, então eu era aquela que o paciente nem queria saber de nada, mas eu ia lá explicar para ele como ele tinha que tomar o medicamento, conversava, dava uma olhada nos exames, às vezes eles levavam lá e tudo, né? Mas eu lembro que um dia meu horário de trabalho coincidiu com uma data muito importante para mim, que era o Natal com a minha família, por exemplo. E aquilo ali para mim era um valor tão importante que, sabe, quando naquele momento eu senti raiva de estar trabalhando naquele lugar, mas não era o problema do lugar, era que ele só não estava condizente com aqueles valores que eu tinha, que eu não estou nem falando de princípios, estou falando de valores mesmo, só para dar um exemplo. Então, é preciso que o teu trabalho ele esteja alinhado com o que tu acredita, sabe? E isso, carreguem isso, gente. Eu sei que o foco aqui é o empreendedorismo, mas carrega essa mensagem do que eu falei agora. Carrega esse tópico número 10. Que vocês, assim, eu espero que vocês lembrem de mim por ter falado isso pra vocês, que isso daqui é realmente muito importante, tá? E aí aqui, gente, eu trouxe dois cases de sucesso de pessoas que eu admiro muito, também que foram por caminhos nada óbvios. Vocês estão vendo esses sabonetinhos? Olha que coisa linda, gente. O kiwi, a melancia, o melão, as frutinhas todas lindas. Tinha um colega meu na faculdade que ele precisava ganhar dinheiro. Era estudante, buscava formas de empreender. Ele começou a estudar como produzir esses sabonetes artesanais. Produziu, os primeiros não tiveram muita estabilidade. Eu lembro que a gente comprou e o sabonete, sabe quando é assim, quando você começa a usar, já perdeu a cor, já perdeu o cheiro, não estava muito legal. Mas ele sentou com o nosso professor de farmacotécnica, que deu várias dicas para que ele pudesse melhorar a qualidade do produto dele. O que é que ele fez?
foi estudar. Ele começou pequeno, ele entrou na imersão, buscou um mentor, olha só, buscou um mentor, estão entendendo? E ele se tornou uma referência lá na faculdade, todo mundo procurava ele para comprar presentes, porque ele começou a fazer as cestas a coisa mais linda e começou a crescer no que ele fazia. Olha que interessante, aqui eu peguei um exemplo de um bem pequeno empreendedor. Esse outro aqui, gente, que é a AB Consultoria Farmacêutica, a Alana, que é a dona dessa empresa, estudou na mesma universidade que eu, mas ela não era da minha turma, e ela via uma carência muito grande em algumas áreas do farmacêutico, principalmente no que diz respeito à área industrial e os representantes de laboratório. Então ela estudou, ela entrou na imersão, ela se preparou, ela começou pequena, ela dava aula em locais que não eram os locais que ela queria, hoje ela tem o espaço físico dela, tá? E o que aconteceu? Uma empresa que era pequenininha, que era a Alana dando consultoria, se tornou a AB Consultoria Farmacêutica, que é hoje uma das maiores empresas no segmento farmacêutico do Brasil. Lá no Ceará ela já é bem grande e hoje ela é referência em ministrar cursos para profissionais, preparar pessoas para serem representantes de laboratórios, presta consultoria para indústrias e farmácias com manipulação. E quando se fala nisso, a primeira pessoa em que se pensa é ela. Só que ela começou pequena, mas hoje a empresa dela é grande, gente, é uma grande empresa, tá? Então, por que eu trouxe esses dois exemplos? Porque eu quero que vocês entendam que dá pra gente, assim, ter uma chuva de ideias, a gente pensar em N possibilidades, sabe? E é uma área que, se você buscar, assim, quanto mais você emergir, mais você vai se apaixonar. Gente, aqui tem um risco muito grande de você se apaixonar, tá certo? E o que eu quero dizer pra você é que, se isso estiver no seu coração, planta essa sementinha. Não, Auriana, eu quero mesmo trabalhar nas análises, eu quero trabalhar na indústria, eu já estou muito bem nessas áreas. Ótimo, gente. Tem que ter farmacêutico para todas as áreas. Se todo mundo tivesse aptidão para fazer a mesma coisa, o que é que seria das outras áreas? Tá? Mas hoje, particularmente dessa, que é que eu sou fascinada, que é que eu sou apaixonada, se tu puder colocar assim o teu pensamento hoje ligado nisso, e for o que tu quer, sabe? Eu desejo assim que essa plantinha, essa sementinha, ela seja aguada, ela plante, ela floresça e que você possa ter muito sucesso. Quero agradecer demais pelo convite, gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, dá pra gente entrar assim, em N tópicos, mas eu acredito que o básico, o início de tudo, que é o que é mais carente, está dentro do que eu falei para vocês. Então, eu me coloco a vocês para disposição, para o que eu puder ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me buscar na rede social, tá? Inclusive aos alunos aí da faculdade, né? Quem precisar me procurar, certo? Enfim. E agradeço demais mais uma vez a atenção a vocês, a atenção de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui o meu obrigada. Um beijo para vocês, gente. E se Deus quiser, até a nossa próxima aula.